Olá, meus amores! Se vocês gostam de comemorar a Páscoa decorando suas casas, essa ideia é exatamente para quem gosta de decorar gastando pouco e utilizando resíduos que iriam para o lixo. Já deixem seu like no começo do vídeo e também compartilhem no WhatsApp, no Instagram. Quanto mais seguidores, mais a minha chance de monetizar no YouTube. E se inscrevam no canal para me ajudar a continuar postando mais vídeos. Aproveitem e ativem o sininho para serem notificados dos vídeos que posto toda semana. E bora para a bancada! Aqui na bancada, as peças para a montagem do coelhinho já estão todas recortadas. Deixei na descrição o link dos moldes e a quantidade de recortes de cada um. Para a cabeça do coelhinho, recortei 3 círculos de papelão na medida de 19 centímetros de diâmetro, que corresponde à mesma medida dessa embalagem de isopor. Então, nós vamos ter 4 partes de círculo. Feito isso, usei uma tinta PVA na cor palha e pintei os círculos. Passei 2 demão e a cada demão usei o rolinho e o secador. Apenas uma parte do círculo ficou sem pintar, que é aonde eu vou colar um no outro. Pintados os círculos, fui para as partes das orelhas e patinhas. Fiz o mesmo procedimento que o anterior. O narizinho pintei com uma tinta rosa, passei 2 demão, sempre usando o rolinho para não ficar a marca do pincel. E sequei com secador. Como minha tinta estava meio grossa, deu para cobrir os buraquinhos do papelão com a tinta. Depois de seco, vim com a tinta branca e um batedor de estêncil e fui esfumaçando para quebrar um pouco esse rosa forte. Também fiz uma borda em volta desse narizinho. Depois dos moldes secos,
fui para o passo da colagem. Toda vez que for fazer uma colagem, ou de tecido ou de papel, o fundo tem que ser claro para realçar a figura ou o próprio tecido. Passei bastante cola branca no isopor e colei o tecido. Essa será a parte da frente do coelhinho. Colei também o tecido em um círculo de papelão, que será a parte de trás do coelhinho. Esse tecido, ele é cru e ele é um pouco durinho, então fui com um rolinho e passei para que ficasse bem assentado. Deixei secando e fui para a parte das patinhas. Fiz o mesmo procedimento nas 4 patas. Colando o tecido, assentando bem com o rolinho e deixando secar. Enquanto isso, fui para a colagem das orelhas. Nesse passo, eu colei o tecido nos 2 lados das orelhas. Esse tecido que usei é uma cortina que cortei a barra e como achei ele muito parecido com juta, guardei esse retalho para usar nas minhas ideias. Aproveitei, escaneei esse tecido e deixei o link aí na descrição para quem quiser fazer esse coelhinho com decopagem. É só imprimir a figura na impressora jato de tinta e fazer a colagem do decopagem. Também deixei um link de como eu faço com as figuras que eu pego na internet e imprimo na impressora jato de tinta. Bom, com a cola eu reforcei bem as laterais das orelhas. Esse procedimento vai deixar o tecido bem durinho e quando secar, ele vai ficar bem mais prático para recortar e também não vai desfiar. Sempre faço isso quando trabalho com juto, pois a trama é bem larga e tende a desfazer com facilidade. Enquanto vai secando, colei um tecido estampado nas partes internas das orelhas e das patinhas. E também escaneei essa estampa e deixei o link na descrição. Depois de todos os tecidos colados, fiz uma misturinha de água com a cola e passei por cima dos tecidos. Isso vai ajudar a impermeabilizar e deixar o tecido mais resistente. Para a secagem mais rápida, usei o secador e após seco, tirei as rebarbas. Como os tecidos estão durinhos, ficou bem mais fácil para recortar.
Depois do recorte, foi com a tinta marrom e o batedor de stencil, molhei um pouquinho na tinta, tirei o excesso e fui dando batidinhas em volta de todos os moldes, criando um contorno. A intenção aqui é não fazer o contorno certinho. O charme desse coelhinho é deixar ele bem rústico. Para os dentinhos, cortei 2 pedacinhos de palito de sorvete no tamanho de 5 centímetros e pintei de branco. E para fazer os olhinhos, eu peguei 2 meias pérolas, pintei de vermelho, depois de seco passei a cola. Depois de seco passei bastante cola para os olhinhos ficarem com brilho e deixei secando naturalmente. Enquanto isso, colei o círculo do isopor nas partes dos outros círculos que não estavam pintadas. Feito isso, fui para a parte do acabamento. Com a corda de sisal, fiz o acabamento tanto nos círculos como nas patinhas. Colei as partes internas da patinha e das orelhas.
Antes de colar as peças, fiz a montagem de todos os moldes para alinhar bem aonde eu ia colar cada peça. Colei também um pedacinho de papel atrás para que os círculos ficassem numa certa distância para ficar em pé. Fiz 4 bigodinhos com arame. E colei um lacinho feito com corda de sisal. E atrás, para completar o charmezinho, eu colei este pompom, e também já deixei um link aí de como que eu fiz e pronto. Esse coelho dentucinho ficou muito charmosinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e bye! Beijos!